Senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes do Brasil, ó, legal, hein? Bacana. Que bom estar com você aqui no Quadradinho Cast. Este sim é o quadradinho, que mais cresce no Brasil. Um coração pra você. Eu te amo. Obrigado, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Quadradinho Cast. Nós já estamos com mais de 5.000 inscritos, com menos de 3 meses de vida. Eu posso dizer que o Quadradinho Cast é o bebê que já nasceu grande. Rainer, esse negócio é legal, é bom isso, não? É o bebê que já nasceu grande? É bom? É bom, esse é o Quadradinho Cast. Senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes, hoje nós iremos falar com um empresário daquele assunto que eu gosto, daquele assunto que eu domino, daquele assunto que eu implanto nas empresas. Marketing, sim. Endomarketing, que é o marketing interno da empresa, sim. Políticas internas, a cultura da empresa, processos, visão, missão, valores. É sobre isso e muito mais que a gente vai falar com um dos maiores empresários de Brasília. Ele que atua em 2 mercados. Ele atua no mercado imobiliário porque ele tem a Rede Brooker. É uma das maiores redes de empresários, né, na área de imóveis. Ele vende, ele compra, ele negocia imóveis, e especialmente em Águas Lindas do Goiás. E ele tem também a Academia Extreme Fit, uma academia modelo, em que ele já está dando Ctrl+C, Ctrl+V. Nem o que é isso? É quando você consegue replicar o seu negócio. É quando você entende que você não precisa mais estar dentro do negócio, que o negócio anda sozinho. E nem como é que faz isso? Tudo isso sobre visão, missão, valores, implantação de sistema, implantação de políticas internas, você vai ver, ouvir e sentir a partir de agora. Que rufem os tambores! Com ele, Johnny Santana! Isso aí, Ney. Em primeiro lugar, muito obrigado. Aê, garoto! Convidado aqui pro Quadradinho Cast. Em segundo lugar, Águas Lindas. Tá no meu coração. E é isso aí. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de processos, cultura, né? Missão, visão e valores. A importância, né, importância, Johnny? Exatamente. O que faz realmente uma empresa acontecer de verdade. Porque nós não somos ensinados a, em primeiro passo, montar uma empresa organizada. Nós só abrimos e depois organizamos. Isso, a gente, é aquele negócio, né? Progresso e ordem, né? Exatamente. Primeiro a gente faz e a gente vai crescendo. Não tá no sangue do empresário ser assim. Isso. Não tem problema, né, Johnny? Ser assim. Não, progresso não tem nenhum problema. e ordem. Mas só que você tem que ir dando ordem, porque senão as ideias vão vindo. Você vai simplesmente tendo as ideias, elas vão se perdendo. E o que faz, na verdade, as ideias acontecerem? Então, Ney, em primeiro lugar, eu acredito assim que a questão de quando você vai evoluir a sua empresa e ela vai para um segundo passo, você tem que primeiro ter a seguinte coisa na cabeça, a seguinte palavra: organização. Nada sem organização dá certo. E você, por mais que você tente, vamos dizer o seguinte, você vai passar para segunda unidade da sua empresa. Sem organização, a tendência de dar errado é muito grande, porque você não consegue replicar exatamente o que acontece na sua primeira indo para a segunda. Porque você não criou os processos ali na primeira. Não tem processo, só tem vontade. A pessoa tem uma vontade muito grande de fazer acontecer, muita perspectiva, não dizendo que não tem trabalho, vai ter trabalho. Só que, sem organização, a coisa não funciona. Tem que ser planejado, tem que ser organizado. A empresa que funciona no ponto A tem que funcionar no ponto B da mesma forma. Sim. E quando isso não acontece, a tendência de fracasso é muito alta. Entende? E eu conheço várias pessoas que têm muita vontade. E ela faz o quê? Em contrapartida, ela vai tentar replicar. E eu já vi diversas pessoas aquela fracassando coisa, Johnny, disso. que as pessoas falam assim: você não pode colocar
todos os seus ovos num cesto só. Aí ele pega ali e abre uma empresa, aí mal ele está dando conta daquela empresa, porque ele não criou as políticas internas, ele não tem processos, aí ele vai e abre outra empresa, outro negócio. Ele abre outro problema, né? Exatamente, porque a pessoa quer investir, né? Ela acredita que uma única fonte de renda não é o suficiente, e ela não está errada, mas só que da seguinte premissa, você tem que estar organizado para isso acontecer. Não adianta nada você querer ter 2, 3, 4 ou uma rede ou uma franquia de empresas, sendo que a primeira não está organizada, não tem processo, ela não tem um método, ela não tem uma metodologia para regir ela ali. Os funcionários... Você tem uma empresa que, vamos dizer o seguinte, você tem 10 funcionários. Dentro dessa empresa tem 10 empresas diferentes, porque cada um trabalha de uma forma diferente. Por quê? Porque são pessoas que elas vêm com suas culturas, cada um com as suas ideias. Cada um tem sua cultura, cada um tem sua ideia. Então, dentro daquela empresa, funciona 10, não uma só. Porque não tem uma metodologia que segura aquelas pessoas ali. E o que o empresário ele precisa fazer, na sua visão, para que ele consiga implementar uma cultura de sucesso na empresa? Ney, eu acredito que em primeira mão é abrir a mente, abrir um mindset mesmo e buscar conhecimento. Sim. Porque, lógico, ninguém nasce sabendo de nada, mas buscar pessoas qualificadas, buscar conhecimento técnico na área dele e buscar conhecimento em cursos diversos para poder evoluir essa empresa. Por exemplo, eu acredito que em primeira mão, antes mesmo da metodologia, tem que vir a cultura da empresa. Então tá, você está dividindo aí a coisa entre cultura e metodologia. Então metodologia é uma coisa. São coisas totalmente diferentes. O que define pra gente uma coisa da outra? Método e cultura. Que são duas coisas diferentes, sim, define pra gente. Sim. Cultura da empresa, você vai direcionar para onde a empresa vai, entendeu? De onde ela está saindo e para onde ela vai. Então, o que acontece? Em contrapartida, você vai identificar também quais são os valores. Por quê? Antes do CNPJ, Ney, vem um CPF. E antes desse CPF vem a pessoa. Então, processos, cultura, é a pessoa. Visão, missão, valores. É a pessoa. É a cultura da empresa. É o CPF. É o CPF. E depois, em contrapartida, passa para o CNPJ. Então, se a pessoa, por trás disso tudo, não tiver organizada, nada vai acontecer. Primeira coisa, organização. Então, eu acredito que é o direcionamento. Quando você tem a cultura ali, é saber para onde você vai. Qual que é o perigo de você não ter uma definição cultural na sua empresa? A cultura, então, você disse que são as ideias do empresário, é a visão dele, é a missão dele, são os valores, são as políticas internas, são as regras dele ali dentro da empresa. E quais são os perigos dele, né? no caso da cultura? Qual que é o perigo dele não implementar uma cultura na empresa? A desordem. E começar a contratar pessoas? A desordem total, porque você não tem um plano de ação no qual... vamos dizer, para contratar pessoas, né? Não tem treinamento, a pessoa entra de qualquer jeito dentro da empresa, ela trabalha de qualquer jeito, a pessoa é cobrada, sim, mas em contrapartida ela não tem um treinamento para ela ser direcionada. Então a pessoa trabalha de qualquer jeito, ela trabalha jogada. Essa é a verdade. A gente às vezes tenta passar o pano em cima disso, mas essa é a maior pura verdade que tem. Então a pessoa trabalha jogada, em contrapartida ela vai fazer de qualquer jeito, porque não tem como, nem é culpa dela. Ela vai falar... Não é culpa dela, Ney. Não é culpa dela, sabe por quê? Porque não tem nada que segura ela por trás disso. Sim. Entendeu? Então, ela vai trabalhar livre. E acaba que ela não é sem direcionamento. Então, quando ela não sabe para onde ir, e ela tenta fazer o máximo dela, isso eu tô falando do funcionário, ela tenta fazer o máximo e não consegue. Em contrapartida, o empresário vai cobrar dessa pessoa, vai cobrar resultado. Mas como é que ele cobra resultado se ele não deu direcionamento? É aquele negócio, né, que fala assim, Johnny, eu falo,
eu aviso, eu já falei para ele que é assim, eu já falei 10 vezes, eu já falei 1000 vezes, ele não aprende, ele não entende. Mas como que ele vai entender se a própria empresa, eu costumo falar muito sobre Sim. Pão de Açúcar, sobre o Sabin, Certo. né, laboratório Sabin, sobre o dia a dia, sobre essas empresas que você olha para um funcionário e parece que são gêmeos, né? Todo mundo é igual, veste o uniforme igual, a moça parece que usa o mesmo batom, o cabelo, o corte de cabelo é tudo muito bem parecido. É por quê? Porque tem as políticas internas, Tem as né? políticas internas, tem a metodologia e tem um processo no qual eles seguem. Porque você pode reparar, aonde abre, vamos dizer, uma rede de supermercados, onde abre outra, eles trabalham da mesma forma. Não Sim. muda. Sim. Mas é porque eles têm um método. Foi implantado lá antes, Lá atrás. anteriormente. Não, lá atrás. Não é depois que tudo está funcionando, é antes. É antes. Quer dizer que antes de ter empresa, você vem com as políticas internas. E aí você falou sobre políticas internas, eu acho que ficou muito bem entendido. E aí tem aquele caso de Alice no País das Maravilhas, né? Que a Alice tá andando ali, Tá no mundo de fadas. né? No mundo de fadas, né? Aí de repente ela vê um gato e pergunta pro gato assim: pra onde vão essas estradas aqui? O gato fala assim: pra onde você quer ir, Alice? Ela fala: ah, eu não sei. Aí de repente o gato fala assim: se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então qualquer caminho serve para esse funcionário. Essa é a diferença, as políticas internas. É ele saber para onde ele vai baseado nas suas ideias, nas ideias do empresário. E o método, o que é? Então, quando eu implanto a metodologia, é a parte técnica da coisa, né? Sim. Então, o que acontece? Eu vou buscar conhecimento técnico para daí, então, montar uma metodologia adequada, no caso, de acordo com a minha cultura, né? Então, com a cultura que você já implantou ali, Isso. aí você vem agora, cultura, as regras, você aí já eu tem venho- visão, eu missão, venho- eu venho- valores. eu venho com a parte Agora você vem técnica. agora você vem com o método. Não, eu venho com a metodologia. Aí o que acontece? O método, quando eu venho com o método, eu venho com ele pautado, justamente para me dar direcionamento para o processo. Porque quando eu pauto o método, eu já passo, por exemplo, um coordenador. Vamos dizer, eu estou falando da minha área, né? Sim. Eu passo para o coordenador e daí, então, com o método na mão, ele vai implantar o processo, né? Que é a ação do método. Sim. Entende? Sim. Então, quando eu faço isso, a minha equipe, ela fica regida por um núcleo. Então, deixa de ser 10 empresas dentro de uma só e se torna uma só. Entende? Então, isso é muito importante para a questão de organização e para você poder replicar essa empresa. Vamos dizer o seguinte, eu quero ter 10 empresas, Sim. mas eu quero 10 empresas que trabalhem de um jeito só, com um padrão de qualidade definido. E você sabe por quê, Ney? O que acontece? Muitas pessoas preferem comprar uma franquia Por quê? Qual que é o... porque ela não sabe implantar cultura, ela não sabe implantar metodologia, método e processos Já dentro da tá empresa tudo dela. pronto ali. Já está tudo pronto. Ela acha muito mais fácil. Só que aquela empresa não tem identidade dela. Aquela empresa tem identidade do dono, da pessoa que de fez alguém lá. que fez. Mas então, assim, e além de tudo, vai ficar pagando royalties em cima do lucro e tal. Então, assim, dá trabalho? Dá. Mas vale a pena? Muito. Porque você tem algo sólido no qual você pode estar enfrentando uma concorrência, vamos dizer, uma marca muito forte, porque a sua empresa tem um diferencial, que é justamente isso. Ela tem uma cultura, ela tem metodologia que rege tudo, ela tem método, ela tem processo. Então ela é validada para ser até uma franquia. A gente foi ali numa padaria e quando a gente chegou lá na padaria para comer, a gente observou que a comida ela tava ali, o cuscuz estava seco, a comida já tinha acabado, as frutas estavam muito mexidas, tinha pouca quantidade. Isso já entra na cultura da empresa. Ah, é? Isso já entra na cultura. Coloca aí pra gente, a empresa que hoje ela tem um negócio, mas ela não consegue segurar ou não consegue manter um padrão. Isso, um padrão de qualidade. Às vezes ela tem um padrão, mas tem um padrão de fracasso. E ela não consegue manter um padrão de qualidade. Eu nem acredito assim que é um padrão. Sabe por quê? Porque é exatamente aquilo que a gente estava conversando no começo da conversa. Na verdade, são os funcionários, eles estão por si. Sim. O patrão simplesmente chega. Você tem que fazer isso, isso e isso. E não é assim que funciona. Então, quando isso acontece, a empresa está largada.
as pessoas percebem o padrão, porque não existe um padrão. Não existe padrão de qualidade. Simplesmente eles se esforçam para manter o ambiente organizado. Mas não fica. Cada um faz do seu jeito. Cada um faz do seu jeito. Aí o fulano fica brigando com o ciclano porque não tá atendendo o outro. Ô, fulano, atende aqui. Ô, Beltrano, atende aqui. E a pessoa lá, 20 minutos esperando um lanchinho, um pão com, vamos lá, com carne seca, um exemplo. E a gente tava esperando e a carne seca, e o pão com carne seca não chegava. Não chega. E aí a pessoa fica frustrada, acaba que não vai mais lá no comércio. E a tendência é, quanto mais isso acontece, a tendência de fracasso para aquele comerciante, para aquele comércio em si é grande, é alta. Então, se abre um concorrente com um padrão de qualidade definido ali perto, todo mundo vai para lá. Agora eu queria saber o seguinte, na prática, como é que funciona na sua academia? Pessoal, eu tô treinando na Academia Extreme do Johnny, lá em Águas Lindas. Eu tô treinando lá com ele. E eu tenho visto algumas coisas, eu vou tentar replicar para você aqui. Os seus professores, como é que está sendo o trabalho deles? Dos seus professores, você, seus professores e o cliente. Eu gostaria que você falasse um pouco do que está acontecendo e de como é que você está implantando essas políticas internas e essa metodologia dentro da sua empresa. Então, Ney, assim, todo processo, todo método, quando você vai implementar, ele demora um tempo, né? Sim. Então, a média de 6 meses até você conseguir implementar cultura, missão, visão e valores, metodologia, método e processo dentro da empresa. Mas o que acontece? Na minha empresa, eu faço treinamentos quinzenais. Eu mesmo monto treinamento para eles e faço. E em média, em 2 meses, eu chamo algum professor para ministrar um curso ou um palestrante fora da área para estar palestrando para eles estar tendo uma visão diferente do que está acontecendo no mercado em outros âmbitos. Porque é interessante eles estar vendo o que está acontecendo. Porque o que acontece? Quando você tem um time, ele tem que ser um time de verdade. E todos têm que estar na mesma sintonia. Para isso acontecer, todos eles têm que estar enganjados dentro do processo. E isso você tem que quebrar a cultura deles mesmo, é verdade. Você tem que quebrar, porque você tem que direcionar eles para o que você está querendo mostrar que vai fazer sentido naquele momento para a empresa. Sim. Então, mas em contrapartida, tem que fazer sentido para eles também. Esse é o mais difícil, porque, como você mesmo disse, cada um tem a sua cultura. Mas para implementar isso na cabeça de cada um, você precisa de tempo, mas quando você quebra essa objeção, tudo fica muito bonito. Tudo fica muito bonito, sabe por quê? Porque eles abraçam a ideia. Eles abraçam e eles trazem para ele. E eles defendem aquilo com a alma deles. A gente conversou lá na sua empresa o seguinte, que uma das coisas, a minha esposa, eu fui dar um treinamento lá na academia do Johnny, e aí eu levei minha esposa, a Rose. Eu levei minha esposa, a Rose. Como se eu tivesse mais de uma, né, Rainer? Eu levei minha esposa, a Rose, que tem a Maria, a Madalena, tem mais não sei quem. Né? Eu levei a minha esposa, a Rose, como se tivesse mais. Ah, meu Deus, como eu queria, mas não... a cara do Rainer. Olha só, vai me dar uma taca, a Rose vendo isso aqui. Olha só, pessoal, o negócio é o seguinte... O que acontece? Aí eu fui lá, e aí a Rose falou que uma das maiores frustrações da vida dela foi quando ela chegou numa academia, e aí quando ela chegou nessa academia, há muitos anos atrás, o camarada, o personal trainer dava muita atenção para as menininhas mais novas e não dava atenção para ela e para as senhoras, né? Certo. E aí o Johnny foi uma das primeiras coisas que ele falou para mim, que você falou, o nosso professor aqui é diferente. Sim. Sabe por que é diferente? Porque tem metodologia, tem método, tem processo. Porque o que acontece? A ferramenta que eu utilizo para fazer entrega lá não é o exercício. Ah, não? Não. Mas ele não vai para fazer exercício? Ele vai para fazer exercício. Mas a principal ferramenta que eu utilizo para fazer entrega é o relacionamento. Porque as pessoas, antes mesmo de ir para a academia buscar o exercício, ela busca atendimento. E atendimento é relacionamento. Que é o que faltou para minha esposa. Exatamente. Na época. O atendimento é relacionamento. Então, quando você se relaciona bem e você leva essa pessoa e faz sentido para ela entende que aquele ambiente para ela é seguro. Então, quando você passa a segurança para o seu cliente,
ele cria afinidade com o professor, o professor se torna interessante, e daí, então, aquele ambiente, ela se adere a uma tribo ali dentro. Sim. Então, isso é muito importante, porque eu utilizo, sim, o exercício. O exercício físico é uma das ferramentas que eu utilizo para dar entrega. Eu não acredito nessa palavra resultado. Sim. Eu abomino essa palavra. Sim, você me falou sobre isso. Eu abomino essa palavra. Como é que é? O que, que você pensa sobre isso? A academia não dá o resultado para a pessoa? Não é bem assim. O que acontece? Para existir resultado, existem duas coisas. Tem que existir entrega de serviço, né? Entrega do professor. Sim. E tem que existir uma coisa chamada comprometimento do aluno. Quando existem essas duas coisas, entrega mais comprometimento da pessoa, daí sim vem o resultado. Agora, quando uma dessas partes não está bem, aí não acontece exatamente isso, acontece a frustração. Então entende? Tem aquela academia que vai falar assim, eu vou trazer resultado pra você. Isso é mentira, Ney. Você já viu aquela coisa que o pessoal fala assim... Ninguém dá resultado pra ninguém. 30 dias de bumbum na nuca? Sim. Já viu isso aí? Sim, já vi. Cara, isso aí é a maior safadeza do mercado fitness que existe. Porque isso não existe, pô. Não existe. Você não tem resultados em 30 dias. Então o resultado vamos dizer o seguinte, mesmo que a pessoa vai tomar ergogênico, vai tomar esteroide, em 30 dias ela não consegue ter esse resultado. Então o resultado é a junção que você falou agora há pouco. A junção de entrega. Entrega, que é a entrega da empresa, seja lá qual for a empresa. Isso, com comprometimento. E o comprometimento. Então tá aqui, a empresa entrega e a pessoa que foi ali comprar aquela ideia, ela faz. Mas aí e daí vem o resultado. Existe uma coisa muito importante dentro disso aí, que é o seguinte, para existir o comprometimento do aluno, você tem que fazer um trabalho adequado, no qual isso cabe à minha metodologia, né? Que eu não vou falar aqui, entregar o doce. Mas que assim... que aí, se você quer entender a metodologia do método que foi criado, que está funcionando, que está dando certo, você vai ter que procurá-lo para que ele tenha mais tempo para passar para você. Então, essa entrega, você tem essa entrega aqui, esse aluno, essa pessoa, ela para absolver, então, existe um método que dentro desse método você ensina, então, dentro dessa metodologia, como você diz, ela aprende a absolver essa entrega que você fez. Eu tenho um processo chamado CHPS. O que significa isso? CHPS é o seguinte, comportamento, hábito, propósito e sentido. Uau! Me explica melhor sobre isso. Fala melhor sobre isso. Eu vou falar um pouquinho, cara, porque esse doce aqui é gostoso. Deixa, é gostoso. Então, gostoso. Dá um pouquinho. Então, dá um pouquinho dessa... É o seguinte, primeiro, eu tenho que fazer a pessoa, ela criar, mudar o comportamento mesmo. Ela criar um comportamento. Criar um comportamento diferente. Mudar o comportamento que ela já tinha e ir para um novo. Quando ela muda o comportamento dela, ela cria uma coisa chamada hábito. E quando ela cria esse hábito, para ela, existe uma coisa chamada propósito. Ela cria um propósito. E quando ela tem propósito, para ela faz sentido. E quando para ela faz sentido, ela tem uma coisa chamada comprometimento. E isso é uma jornada. Existe uma coisa chamada jornada de fidelização do cliente. E dentro dessa metodologia, com muito trabalho e esforço, que foi criada e pautada com método e processos eficientes, é como eu aplico com o meu aluno. Porque, em primeiro lugar, não é o exercício. Em primeiro lugar, é a mudança de comportamento. Em tudo na vida. E aí você vê o seguinte, a mudança de comportamento é que vai mudar o mindset. A mentalidade, como diz no livro Segredos da Mente Milionária de T. Harv. Então você mudou o seu comportamento, você mudou os seus hábitos, a sua mentalidade e as suas crenças também vão mudar. Ok? Por quê? Porque aí a sua mente ela começa a entender um território diferente, ela começa a entender um lugar diferente, ela começa a entender lugares que você vai diferente. Então você entende assim que justamente esse resultado que as empresas, a internet fala, eu vou te entregar o melhor resultado, não tem como, porque esse melhor resultado vem de um comportamento diferente da pessoa que está comprando o produto. Isso, Ney, é assim, as pessoas são humanas. E elas gostam de pessoas humanas, humanidade, empatia.
E as pessoas acabam esquecendo disso, entende? E as pessoas só visam o lucro, o dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, é fato. Mas você tem que entender que as pessoas são humanas. Você tem que ter empatia. E quando você tem empatia, a coisa funciona diferente. Então eu acredito assim que humanizando o negócio, a coisa acontece. Isso não é só no mercado fitness. É em qualquer negócio, no ramo imobiliário, a mesma coisa, ser um corretor humanizado. É diferente. O corretor da sua família, entende? Uhum. É diferente, Ney. Porque as pessoas são humanas, elas gostam realmente de pessoas que se preocupam com pessoas. E para quem não entende isso, a pessoa que é realmente ignorante mesmo, ela leva só pensando no dinheiro, e não é, Ney. Se você quer ter uma empresa de sucesso, quer ter um negócio de sucesso, em primeiro lugar, você tem que ser humano. Primeira coisa, então, primeiro ponto. Eu li uma frase esses dias assim, que quem não entende de pessoas não entende de negócios. Não entende de negócios mesmo. Porque negócios são pessoas. São pessoas. Ney, pra mim estar aqui hoje, eu precisei de me relacionar com pessoas, pra mim ser convidado por você, pra mim chegar até aqui, tá dando essa entrevista no Quadradinho Cash, né? Negócio bacana, com o Heine ali do outro lado ali. E aí, Heine, só ouro? Esse é o Heine. Esse é o Heine. Heine é Pereira é o nosso diretor aqui do Quadradinho Cash. Então é isso. É, pessoas, olha, só pra você ter uma ideia, assim, sobre a Extreme, né? A minha empresa, ela tá tatuada em mim, cara. Cadê? Mostra aí, pessoal. Tá tatuado Mostra aí, em mim. pessoal. Cadê? Tá vendo? Cara, deixa eu mostrar aqui, calma aí. você imprimiu Tá a aqui. Extreme, Entendeu? você imprimiu no seu Porque corpo. a Extreme não é uma empresa, a Extreme sou eu, pô. É isso que as pessoas não entendem. Eu poderia dizer assim que, resumindo tudo que você está falando, Johnny, eu poderia resumir essa cultura, essa visão, missão, valores, essas políticas internas, eu poderia resumir uma tríade: pessoas, processos e propósito. Exatamente. Os 3 P's. Os 3 P's. Olha só, P's. pessoas, primeiro pessoas, porque tudo é criado por pessoas. Isso, lógico. Processos, essas pessoas criam os processos. Sim. E dentro dos processos tem os propósitos de cada uma delas. Então a gente poderia resumir dessa maneira. Que gera tudo isso para gerar sentido. Não adianta o cara ele ter a empresa, ele ter atenção no processo e esquecer as pessoas. Isso. As pessoas é o quê? O cliente? É o funcionário? Quem são as pessoas que você se refere? As pessoas é todo o conjunto que está ali relacionado desde da prospecção, até mesmo numa rede social, porque quem faz a prospecção é uma pessoa, porque quem monta aquela estrutura é uma pessoa. Então tudo são pessoas, Ney. E o prospecto é um processo. É um processo. E o resultado é o propósito. É o propósito. Aê! Você entendeu aí do outro lado? Chama, bebê. Chama, bebê! Você pegou essa chave? Se não pegou, volta lá, irmão, porque é incrível. Isso. Essa chave, André. Quer dizer que a pessoa que prospecta é a pessoa. Você precisa dar uma atenção para ela. O prospecto é o processo e o propósito é o seu objetivo, é o resultado. Desde do time comercial ao time técnico, a gente está lidando com pessoas organizando para direcionar para outras pessoas que são os clientes. Então, assim, tudo está envolvido, cara. Quer dizer que se ele tirar a atenção das pessoas que estão à frente da empresa, vai dar problema no processo. Só para você ter noção, o atendimento desorganizado, né? Você vai num lugar, aquilo que você estava citando da padaria, né? Você vai num lugar, você não é atendido bem, você se sente mal, cara. Você não se sente mal, porque você quer comer rápido, mas você se sente mal pelo desdém da outra pessoa. Sim. Que tá ali do outro lado. Então, se você não entende isso, que simplesmente é como você tá sendo tratado ou você trata, a coisa não flui. Lógico que a gente tem que ir muito mais a fundo para entender o que é realmente isso. Por isso que eu falei desde o começo, busque conhecimento, corra atrás mesmo, que a coisa funciona diferente, sabe, Ney? E eu acredito que 90% hoje das empresas, ela não tem esse quesito chamado organização. Então, quando ela não tem isso, os processos, tudo que engloba ela, até as pessoas estão em colapso. Eu tenho um amigo que é o Carlos Aguiar, que ele é proprietário, o criador da KSA Home Center e agora é da Obra Lá, que ele fala assim: falta de organização custa caro. Muito caro. Ney, você perde muito dinheiro por não estar organizado.
Muito dinheiro. Muito dinheiro de verdade. Imagine o que o empresário está deixando ali em cima da mesa, está deixando para trás de grana. A pessoa, pela desorganização, ela deixa muito dinheiro na mesa. Ela deixa de... por um simples sistema. Vamos dizer o seguinte, a pessoa... Vamos falar de mercado imobiliário? Sim. Então, o que acontece? A pessoa tem uma imobiliária. Sim. Ela não tem um sistema implantado dentro da imobiliária dela. Ela faz tudo do jeito antigo ainda, no sistema que você fala, processo CRM, funil de vendas. É um simples sistema mesmo, comercial. Sistema comercial. Sim. Só dela não ter um sistema comercial. Ela já perdeu muito dinheiro. Já perdeu muito dinheiro. E se os contatos dela tiver naquele caderninho, naquela agendinha? Ney, assim, ela pode até fazer um negócio ou outro, mas ela vai perder dinheiro. Ela tá perdendo dinheiro, ela tá deixando dinheiro. Porque o que acontece? Como é que ela vai ter real controle daquilo? Só tá na cabeça dela, Ney. Só tá na cabeça dela. Como é que ela vai montar um time comercial e sendo que só tá na cabeça dela? Tá tudo naquele caderninho que ela tem ali, tem 300 anos. E agora, como é que eu vou trabalhar? Ah, é por isso que a pessoa sai da empresa... Ela não pode ficar fora da empresa 3 dias. Não pode. Ave Maria, se de ficar... Eu soube aí de empresários... Soube não. Eu tenho amigos empresários que tiram 3 férias no ano. Por que isso acontece? Por que ele pode tirar 3 férias no ano e o outro não pode tirar férias nenhuma? Porque assim, né? Existe 2 modelos de negócio. Um no qual a pessoa é funcionário chique da empresa. O funcionário chique é aquele que não pode sair dela. Ele tem um status de dono, mas ele não é dono de nada, mas porque ele é simplesmente um funcionário chique. Se ele parar de trabalhar, a empresa quebra. Então, não funciona dessa forma se ele quiser escalar o negócio. Então, justamente dentro desse negócio que você falou, a pessoa tira 3 férias dentro do ano. E tem gente que não consegue tirar uma. Porque ele tá com o negócio dele já estruturado e organizado. O negócio dele tem cultura. O negócio dele tem metodologia, tem métodos. Os funcionários não ficam ligando pra ele? Não, porque já tá organizado, Ney. Eles sabem como resolver. Exatamente. Cada funcionário sabe do seu lugar. Tem hierarquia dentro da empresa. E dentro dessa hierarquia... Tem, lógico, o gerente que organiza tudo. Então, aí a pessoa que vai estar assistindo isso aqui, não sei, fala, pô, mas eu tô começando a minha empresa agora. E como é que eu vou contratar um funcionário para fazer isso? Você não precisa de contratar um funcionário para ter tua empresa organizada. Simplesmente, você tem que organizar ela desde o princípio. Não é a questão de dinheiro, é a questão de organização. É a mesma coisa de você ser pobre e ter uma casa simples, mas ela ser desorganizada e suja. Você tem que estar com a casa limpa. É assim que funciona. Tem que estar organizada. E tem uma master, né? Quando você está com a casa desorganizada, né? A gente entende que quando você está com a casa desorganizada, a sua cabeça também é desorganizada. Isso significa que a sua empresa é desorganizada. Tem um ditado que diz que... No começo da conversa eu falei bem aqui que assim, a empresa, antes do CPF, antes do CNPJ vem o CPF. Que é a pessoa. Que é a pessoa. Sim. É exatamente, o processo é a pessoa. Ou seja, cuida da pessoa. Isso, se ela está desorganizada, tudo está desorganizado. Sim, sim. Isso neurologicamente é muito simples de entender, porque os seus caminhos neurais, né, seus hábitos, comportamentos, eles estão todos formados para aquela bagunça. Isso. Para aquela bagunça. Um dos grandes palestrantes, eu vi falando um tempo desses atrás, o Paulo Vieira, ele falou o seguinte: se você não consegue arrumar a sua cama, como é que você vai organizar uma empresa? A pessoa sai de casa, ela não organiza a cama, ela não organiza a própria casa. Então como que ela vai organizar uma empresa, não é? É porque as pessoas, né, elas tentam firular demais. É só fazer o básico bem feito. Faz o básico bem feito que dá certo. Arrumar a cama bem feito, arrumar a casa bem feito, fazer o trabalho que tem que ser feito na empresa bem feito. Isso, faz o básico bem feito. Para começar, só faz o básico bem feito, deixa organizado a coisa. E outra coisa, vai buscar conhecimento. Sim. Nada sem conhecimento funciona direito, porque no Brasil nós somos ensinados a ser funcionários. Nós não somos ensinados a ter uma empresa, a ser empresários. Então, a nossa cultura não ensina a pessoa a dar o próximo passo. Ela ensina você a ser servo. Então, e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, mas você tem que entender o seguinte: se você quer dar o próximo passo, você quer ter uma empresa, você tem que se organizar. Por mais que você abra desorganizado,
Mas você tem que se organizar se você quer ir além. Exatamente. Eu estou vendo aqui que eu tenho uma pergunta que me fizeram aqui, o seguinte: você está bem, você está tranquilo, você tem suas empresas, você tem sua academia tem tantos alunos, tá muito bacana, você está bem estruturado, você tem a rede Broker, né, de corretores de imóveis. E se você não tivesse nada, se você fosse para começar hoje na rede Broker, sem ter estrutura, sem ter dinheiro, sem ter nada, você só tem a ideia da rede Broker, ou só a ideia da academia, quais seriam os seus primeiros passos? Ney, primeira coisa que ninguém... Lembra que eu falei busca conhecimento? Sim. Primeira coisa, ninguém tira conhecimento de você. Eu já sei o caminho. Sim. Eu já sei o caminho. Então, assim, se eu fosse começar do zero hoje, eu já sei o caminho, sei por onde ir. No outro mês eu tava com a academia. E aí, na prática, o que você implantaria primeiro? O que você faria primeiro? Cultura. A cultura da empresa? Cultura da empresa. Que é isso que nós começamos a conversar? Metodologia, método, processo. Montaria todo o treinamento de toda a equipe. Para depois você contratar a equipe? Para depois eu contratar a equipe. Antes de eu contratar a equipe, antes de eu contratar toda a equipe, o meu gerente, se eu ia contratar, depois que eu tivesse com todos os processos montados, daí então eu contratava uma pessoa só. Então tá. Então o que você diz? Você contrata primeiro, e é uma pergunta que muita gente faz. Você contrata primeiro o gerente e depois contrata a equipe, ou você primeiro contrata a equipe para depois contratar o gerente? Ney, assim, respondendo a sua pergunta, sim, assim, eu contrato primeiro o gerente, mas por quê? Por quê? Ney, em primeiro lugar, para mim contratar primeiro o gerente, eu tenho que estar justamente com isso pronto. Que é a metodologia. Para você passar para o gerente? Isso. Para o gerente replicar. Isso. O gerente, antes de eu treinar qualquer pessoa, quem tem que ser treinado é o gerente. Por quê? Se eu passei para ele toda a cultura, eu passei para ele toda a metodologia, método e processo, e ele entendeu o contexto geral, daí então quem contrata a equipe é ele. Porque ele já sabe o caminho e ele já sabe como a empresa vai andar. E ele não está perdido. Agora, quando eu não tenho nada disso, eu sou obrigado a contratar a primeira equipe. Então por isso que você pode sair da empresa, ficar 3 dias, 4 dias, um mês fora, porque agora o seu gerente... Você tem um gerente competente e uma equipe interessante, com processos eficientes. Porque ele administra os processos. Então acaba que... eu não fico refém da empresa. E quando você contrata primeiro a equipe para contratar o gerente, depois é contramão, né? Você sabe por que isso acontece? Por quê? Porque quando a pessoa contrata a primeira equipe, depois que ela contrata a equipe, ela contrata o gerente para organizar a equipe. Mas não tem organização. E nem próprio entende a equipe, porque a metodologia está na cabeça do dono. O que o dono vai falar? Ele vai falar o seguinte: ó, você está entrando aqui na empresa, eu preciso dessa equipe organizada e eu preciso. E ele vai organizar baseado em quê? Na cabeça do dono. Isso ele vai organizar. Ele não vai organizar, na verdade, né? Ele vai se esforçar para entregar resultado, mas a tendência a médio prazo é que dê tudo errado. Então, se você tiver hoje, por mais dinheiro que você tivesse ou não tivesse, se fosse para você começaria com as políticas internas, visão, missão, valores, com a cultura da empresa. Aí então você iria passar essa cultura para o gerente te ajudar a passar para a equipe. Isso. Você sabe por quê? Hoje, Ney, olha só para você ver, a gente tem diversos cursos no mercado, e eu vou te falar, que cobram caro. Cobram caro justamente para fazer tudo isso que eu tô falando aqui. Então, o Rodrigo já chegou aí, Rainer? Não? Então, cobram caro justamente para fazer isso que eu tô falando aqui. Então... para criar todo esse processo, para criar todo esse processo. Mas o ideal é a pessoa, o empresário, buscar conhecimento, buscar nem que seja um mentor para estar ajudando ele dentro desse processo, porque tem que vir dele, não de outra pessoa. Tem que ser a identidade impressa dele, como está na sua pele aí o nome da academia. O negócio tem que ter alma. Como é que vai ter a alma do negócio? Por isso que você... Se a alma... Por isso que você falou, você compra uma franquia, mas não tem alma da sua... Não tem alma. Não tem o seu DNA. Não tem alma. Não é? É. E aí você trabalha com a visão de outra pessoa. De outra pessoa. Você é refém das regras de outra pessoa. De outra pessoa. Não está impresso na sua mente, como está impresso no seu braço. Não tem. Então, assim, quando isso acontece, acaba que não tem identidade própria, né? Você está usando a identidade de outra pessoa.
Exatamente. Então, olha só. Se o Rodrigo chegar aí, você me fala. O Rodrigo, a gente vai, tá? A gente vai entrar ao vivo com o Rodrigo daqui a pouco e você vai poder conferir também lá no Cast Imob, que é o podcast do mercado imobiliário, que vai ter hoje, né, vai ter dentro do programa uma convidada muito especial. E olha só, quer dizer que esse é um problema. O que eu percebo é que que eu andei lendo sobre isso, fazendo uma pesquisa sobre isso, até mesmo porque eu sou treinador comportamental, e como treinador comportamental, eu preciso mostrar para as pessoas que, primeiro, elas precisam mudar os comportamentos da equipe, para depois mudar, sim, a mentalidade da equipe e mudar, sim, os sentimentos e assim mudar os seus resultados. Aí você diz o seguinte, que se essa pessoa, ela entra na empresa com peito e na raça, ela bota dinheiro, mas ela não tem essa organização pronta, ela vai ter problema. Sim, com certeza. Porque eu acredito o seguinte, né, que quando a pessoa, ela pode ter o dinheiro que for, mas se ela não tem organização, a chance de dar errado é muito grande. Eu já vi muitos amigos meus que têm uma boa condição, montar negócio e o negócio desandar. Sim. É uma estratégia que eu vejo muito amigos meus fazendo, né? Eles montam empresas e de forma desorganizada mesmo. E dentro disso, ele não dá certo a empresa, certo? Ele desanda a empresa totalmente. Ele vem e monta uma outra pegada na empresa, espera ela dar aquela levantada, né? E daí então ele vende. Entendeu? Para sair do prejuízo. É exatamente isso, mas o problema, a pegada não é essa. O problema é que ele faz isso várias e várias vezes. Muitas vezes ele vende com ela destruída, né? Destruída. E a pessoa que compra só vê a parte boa. Maquiada, porque às vezes nem tudo que brilha é ouro. Entende? Então, assim, isso é lógico que a pessoa ela é esperta, inteligente e tudo, só que o que acontece? Ela ainda não entendeu que ela tem que implementar dentro do negócio dela, para o negócio dela decolar de verdade. Cultura. Ela tem que implementar metodologia, ela tem que implementar processos. Então, as crenças do dono, né? Isso. Então, assim, precisam estar impresso ali. Isso às vezes pode parecer apenas palavras, mas quando você vai a fundo mesmo, você vê que a coisa é mais profunda. E assim, faz muita diferença, né? Faz muita diferença. 90% das empresas, pequenas e médias empresas, elas quebram. E elas não quebram não é por falta de dinheiro, por falta de expertise do dono, do peito, da raça do dono, do proprietário e da proprietária, não. Mas é porque ele montou aquela empresa em cima da areia. Ou seja, num local totalmente duvidoso. Qual que é o local duvidoso? Com a cabeça dele, fica a vida toda. Mas, como eu falei anteriormente, eu falo para ele, pro funcionário, eu falo, é igual filho, né? Eu falo, ele não entende, eu falo, claro que ele não entende. Se isso só está impresso na sua mente. Você já viu que as grandes empresas, todas começam pelas políticas internas. Todas têm políticas internas. Pessoas ficam trabalhando nessas empresas 10, 15, 20, 30 anos. Por quê? Porque essas empresas têm políticas internas muito bem definidas. E as pessoas entendem isso e conseguem fazer uma entrega de qualidade. As pequenas e médias não conseguem fazer isso. Sabe, Ney, eu acredito que se a pessoa não acredita que isso faz sentido para ela, tá tudo bem. Sabe por quê? Sim. Porque em menos de 5 anos ela vai quebrar. E não tem nenhum problema. E vai aparecer outras empresas aí e vai acontecer. Mas se você quer fazer evoluir e quer continuar com o seu negócio, você tem que se profissionalizar. Você tem que ser profissional. Você tem que andar para frente, não para trás. Então, para isso acontecer, você tem que buscar conhecimento. Senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes, eu digo que cada um... Ei, você não precisa nem me perdoar se você não quiser. E se não perdoar, o problema é seu. Mas se você entender e perdoar, você vai aplicar. Cada um tem a vida que merece. Cada CPF tem o CNPJ que merece. Eu não mereço essa vida, observa. Você só tem essa vida porque você criou essa vida do jeito que ela é. Vou falar dos nossos comerciais e depois a gente vai vir para as considerações finais, porque tudo que você precisava saber sobre como implementar uma empresa, você soube aqui com o Johnny Santana. E vamos para os nossos
comerciais. Vamos faturar, Rainer? Chama. Olha, Baronesa Mídias Digital. Quadradinho Cash. O quadradinho que mais cresce no Brasil. E mais, Miami Atacadão. Olha, tudo para confeitaria, tudo para confeiteiro, tudo que você precisa ali em Taguatinga Centro, na frente da Praça do Relógio. Prontifica, correspondente bancário, prontifica, SPR, com meu amigo Diego, que já esteve aqui conosco, e mais, Forever Idiomas, 16 anos, junto com você, e mais, tá aí, olha, Academia Extreme Fit, tudo que você viu sobre processo e cultura está lá na Academia Extreme Fit. E mais, GC Multimarcas, do meu amigo Rainer Pereira, Rede Brooker. Imóveis em Águas Lindas é na Rede Brooker. Casa Forte Construtora, construindo seus sonhos e realizando seus desejos. O melhor do varejo, desse comunicador que vos fala. E mais, Jardim Botânico Shopping, o shopping mais perto de você. Dom Tatu. Ei, Rainer, lembrando agora da Anitta, faz tatuagem no braço e também na asa sul. Gostou dessa, Rainer? Lacerda Advogados. A Lacerda está com você. E mais, Porto Bank, Porto Crédito, Porto Seguro. A Porto tem os melhores produtos para você ter uma vida melhor. O nosso muito obrigado a todos da Porto, o nosso muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado ao Rainer Pereira, que é nosso diretor corporativo aqui do Quadradinho que mais cresce no Brasil, e ao Johnny Santana. Eu gostaria, Johnny, que você desse as suas considerações finais aqui para o nosso momento, que foi mágico, não é? Foi muito bom, né? E assim, acrescentou muito, né? A gente tá aqui conversando, Sim, né? E transmitindo esses pensamentos para essas pessoas que às vezes vai dar uma luz para alguém, né? Sim. E é muito importante isso. Eu acredito que, como no decorrer da conversa, conhecimento, cara, conhecimento nunca é demais, né? E a gente tem que estar sempre buscando. E é isso, e busquem com pessoas que realmente vão te agregar. E uma dessas pessoas que me ajudaram dentro desse processo aí é o Ney. Me ajudando no processo de cultura, de implementação na minha empresa. Então, assim, isso é muito importante. Esse cara é 10. Aliás, então, tudo que você passou aqui foram coisas que você implementou na sua empresa, está implementando e está dando certo. Isso. Então, assim, tá dando certo, já deu, né? Então, assim, acredito que é isso. Vamos buscar conhecimento, vamos correr atrás. Tá aí. E se você não vai, tá tudo bem. É isso aí. Se você der certo e quiser dar certo, você está certo. Se você der errado e quiser dar errado, quer saber de uma coisa? Você está certo do mesmo jeito. Veja bem, ele tinha apenas 4 anos de idade quando ele começou a estudar com Aristóteles. Passou a dar dicas para ele de como viver a vida. Aos 16 anos de idade, ele já era chamado de O Grande. Então você sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de Alexandre. Alexandre, ele era príncipe, filho do rei da Macedônia. O pai dele morreu quando ele tinha aproximadamente 23 anos de idade. E ele teve que pegar todos os bens e teve que administrar todas as riquezas, todas as conquistas e todos os territórios do pai. E se não fosse por Alexandre, a figura de Aristóteles também, o filósofo, não seria tão evidente como é. Nem porque você está falando isso, porque eu considero o Johnny Santana, assim como as suas empresas, não é, uma força que vem tão forte como a força, a persistência, o amor e a fortaleza de Alexandre o Grande. E quer saber de uma coisa? Se você quer ser grande de verdade, você precisa começar pequeno e fazer o básico muito bem feito. Só quem nasce grande é bicho, é monstro, e você não é monstro, você é uma pessoa. Lembre-se, Papai do Céu ama você. Traga essa história para o seu coração. E faça o que tem que ser feito da melhor forma possível, porque bem ali, bem próximo de você, está tudo aquilo que você merece receber em suas mãos.
Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, vocês participaram do quadradinho que mais cresce no Brasil. Quadradinho Cash. Forte abraço pra você e até a próxima, Rainer! Se papai do céu permitir. Fui!